Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, também sou um voluntário desta instituição que presta apoio emocional gratuito desde 1962. Em nosso programa, abordamos semanalmente temas relacionados à nossa saúde emocional, com a presença de convidados que nos ajudam nessa reflexão. O tema de hoje é a Síndrome do Ninho Vazio. Como lidar com as mudanças que ocorrem em nossas vidas quando os filhos saem de casa? Para conversar conosco, convidamos a Márcia Neves, que é psicóloga clínica do CISI, Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade de São Caetano do Sul. Desde já agradeço pela presença. Obrigada. E se você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que voltou a funcionar, né? Pelo 11 94564 7884 e deixar a sua pergunta. Antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos ver alguns trechinhos do filme argentino Ninho Vazio, que aborda essa temática. Não é uma história todavía, é uma ideia apenas, um homem e uma mulher flotando en el agua. ¿Qué pasa? ¿Están muertos? No, están casados nada más hace mucho, que no es lo mismo. Los chicos salen los sábados, se divierten, se ríen, cogen. Es necesario saber el día que tiene relaciones, mi hija. ¿Qué es una casualidad? ¿Que los tres hayan elegido carreras que solo se pueden estudiar a 10.000 kilómetros de distancia de la casa de sus padres? ¿Qué hicimos mal? Está ansiosa, hiperactiva, me llena la casa de gente todo el tiempo. ¿Se siguen queriendo? Sí, claro. Pues está muy excitada, no lo digo en el aspecto sexual, aunque también un poco. Yo no sé cómo vamos a seguir, ¿eh? ¿Seguir con qué? Soy yo la loca que grito. Un hombre que quiere volver al pasado de su matrimonio, específicamente, para reparar cosas muy pequeñas, un gesto desaprensivo, un olvido. Hace mucho que no me cuenta nada. Así que si no te lo cuenta él. Yo no te conozco, pero te miro a los ojos y te veo mutilada como mujer. Perdón, Marta, esto podemos hablarlo en casa. ¿Julián? Estás hermosa, ¿eh? Qué suerte porque soy tu mujer. Creo que sí. ¿Qué está escribiendo? Bueno, recién embrión, ¿no? Pero es autobiográfico. No, en absoluto, no. ¿No? No, para nada. Hello, I am Leonardo. Your father. Maybe you remember me. Y bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? A que los hijos a veces vivan en otro día. Marta, ¿a vos todo esto te parece real? ¿Te parece verdad? Pois é, o Ninho Vazio. Doutora Márcia, o que é a Síndrome do Ninho Vazio? Na verdade, é quando os filhos começam a se preparar para sair de casa, né? E aí os pais têm que lidar com essa saída e aí começa o processo meio dolorido, né? Que assim, é essa ausência que esse filho vai trazer para essa casa. E geralmente é mais as mães que são acometidas. Afeta mais as mães. Mais as mães, né? Porque elas acabam ficando mais em casa, mais dedicadas à casa, sempre servindo a todos, né? Uhum. Então, quando esse filho sai de casa, ela, na verdade, ela não sabe como é que ela vai prosseguir dali para frente. Né? Então, ela precisa de um tempo até para poder estar se reestruturando. Né? E dura muito esse tempo? É muito... Esse tempo é assim, vamos dizer, é uma saída bem pontual, né? Isso vai acontecer de quando esse filho sai de casa e aí ela precisa de um tempo para se reestruturar na vida dela, né? Então ele vai ter um fim, ela vai precisar de um tempo para se reestruturar. Esse tempo vai variar de pessoa para pessoa, né? Uhum. Tem pessoas que são mais
dramáticas, então vai ser mais extenso, né? Talvez mais doído, mas é um tempo que ele vai ter um fim, né? Elas se reestruturam e aí continuam tocando a vida delas. Assim, mas é muito longo esse tempo, mais ou menos? Não dá para prever. Depende de pessoa. De pessoa para pessoa. E essa síndrome ocorre com todas as mulheres? Na maioria delas, né? O que a gente pode ver é que, assim, que as mulheres que têm, elas trabalham, elas têm outras atividades, que elas acabam, assim, tendo a vida delas, né? Elas não ficaram voltadas só para os filhos. Não se dedicaram só a cuidar dos filhos? Vão cuidar. Elas se dedicam aos filhos, mas elas se dedicam a elas também. Então, elas trabalham, elas têm atividade fora, né? Então, essas, quando os filhos saem, não é que elas não vão sentir, mas elas já têm uma vida aqui paralela, então elas dão sequência. É menos dolorido, né? Então, vai acontecer assim, elas vão sentir, mas é menos, né? Elas vão continuar a atividade delas, elas têm lá já atividade... sem ser atividade de mãe, 24 horas, né? Se dedicam ao trabalho? Ao trabalho, atividades delas. Então, hoje você vê, né? Elas saem, elas vão para a academia, elas fazem cursos, elas estudam, né? Então, elas têm uma atividade fora, elas não ficam nessa casa 24 horas. Né? Então, essa vida paralela é que dá a elas essa sustentação de poder lidar melhor com esse fato. E a gente viu aí no filme as pessoas lidando aí olhando fotografias do passado, esse lembrar. Então, esse lembrar não é ruim, né? Você lembrar dos filhos quando eles eram pequenos, lembrar da sua história, isso não é ruim, né? Isso é muito bom. O problema está se eu pego essas fotos e eu começo a lembrar só daquilo, naquele passado, e o meu presente está parado. Né? Então, assim, agora, ter as fotos, lembrar, quando você senta com a família e começa a lembrar viagens, algumas fotos da infância, isso não é ruim. Né? Isso faz parte da nossa história também. Né? E tem como a gente se preparar para esse dia? Então, todo pai, toda mãe diz que ele sabe que esse filho vai sair de casa. Ele vai crescer, vai estudar, ele vai sair de casa, mas isto não é um preparo necessário, né? Eles sabem, mas no ato que acontece, eles sofrem por isso. Então, o que a gente geralmente orienta, né? Esse filho vai ter a vida dele, então é importante que você comece a ter as suas atividades. Né? Então, vá buscar as suas atividades, vai buscar algo para que você também se preencha. Né? Então, se você ficar nessa casa só a dispor, né, à mercê desse filho, muito provável que o seu sofrimento vai ser maior. Né? Então, assim, você pode como? Então, esse filho já tem a vida dele, ele já sai, ele já estuda. Então, vai você buscar uma atividade, uma alternativa, outra para você, que não é só a casa. Né? O dia vai acontecer, então é melhor... O dia vai acontecer. Né? Embora todo mundo saiba, né? Mas assim, você pode fazer com que ele seja menos sofrido. Menos doloroso. Então, nós recebemos uma pergunta, a Aline Moura, do bairro Santa Paula. E ela disse assim, olha, eu estou de mudança, vou me casar em breve, sou filha única e por isso estou preocupada com a minha mãe. Essa síndrome pode levar à depressão? Pode. Então, o que a gente pode fazer, né, Aline? Assim, eu me preparo para tudo isso. Quando você participa, permite que esses pais participem da sua saída, que é uma saída positiva, isso a gente chama de saída positiva. Vai casar, vai estudar fora, vai fazer uma viagem, enfim. Então, isso é positivo. E os pais têm a possibilidade de participar, então, assim, isso também ajuda bastante. Então, neste momento, nós vamos inverter o papel. Nós vamos cuidar do cuidador. Então, nós vamos dar essa atenção para esse pai, para essa mãe, né, que nem ela é filha única. Então, redobrar essa atenção, né, mas fazer com que essa mãe participe desse processo, que é um processo bom da vida dela, né? Isso também ajuda bastante. E você falou que esse era uma saída boa. Sim, uma saída boa. E existem saídas boas e saídas ruins, então, digamos? Eu diria, o que seria uma saída ruim? É quando você sai de casa, esse filho sai de casa brigado, de uma forma onde ele rompe definitivamente com a família, ou por uma questão de morte, né? Então, assim, onde você não vai ter mais a condição de poder estar em contato, de rever algumas coisas, você tem que romper mesmo. Então, esse sofrimento, ele é maior, né? Porque você não vê uma possibilidade, nesse momento, de
estar junto. Se for por morte, então você não rompeu mesmo, né? E dependendo da briga, você sabe que não vai ter mais esse acesso, então isso é muito doído, né? Então são esses que eu chamo das saídas ruins, né? E quais as saídas boas? Casamento, vai estudar fora, né? Vai trabalhar fora. No filme até perguntou se, poxa, não podia ter ido estudar, foi estudar mais de 10 mil quilômetros. Sim, é preciso, né? Até para que aquela pessoa cresça, né? Então, assim, às vezes é preciso que esse filho saia até para que ele possa crescer, né? Essa que é a importância. Só que aí eu participo. Entendeu? Então, assim, em todas essas situações eu posso participar dessa saída, né? Então, e participar, inclusive, do que ele faz lá fora, que é positivo, né? Ficar acompanhando. Sim, eu não preciso romper, né? O problema está em romper. Não tem aquela presença no dia a dia, mas existe um contato. Você e hoje sim. tem até as redes sociais que facilitam esse contato. Você está o tempo todo em contato com as pessoas, né? Então, esse minimiza bastante esse sofrimento. Muito. E ela falou da depressão, a Aline, na pergunta. E a depressão é uma digamos que uma consequência pode ser uma consequência dessa síndrome, né? Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção vai vir esse vazio, vai vir essa tristeza, às vezes pode ter um quadro até de irritabilidade, mas se você começa a ver que a pessoa é uma tristeza prolongada, então, assim, a gente tem que prestar atenção sempre na intensidade de tudo que está acontecendo. Então, aí requer, talvez, buscar uma ajuda, né? Uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica, para poder dar esse suporte. Porque, às vezes, a pessoa entende, mas ela não consegue ter condições emocionais para lidar com tudo isso. Então, se busca aí uma ajuda nesse sentido. Tá certo. A gente vai fazer agora um breve intervalo, já a gente vai estar de volta. Você pode, se quiser, preparando a sua pergunta, entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é o 11, é o prefixo aqui da região, 945647884, ou pelo site e o Facebook da Web TV de São Caetano, onde você pode deixar a sua pergunta e já a gente vai estar de volta. Estamos esperando por vocês. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Olá, estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, aquela parceria da TV São Caetano com o Centro de Valorização da Vida. E hoje nós estamos conversando com a psicóloga Márcia Neves, do CISI, do Centro Integrado aqui da Saúde e da Educação da Terceira Idade de São Caetano do Sul, sobre a síndrome do ninho vazio. E nós temos, daqui a pouquinho vai ter uma pergunta aqui chegando, mas antes disso, doutora, eu queria saber o seguinte: há algum fator físico que pode agravar esse quadro? Sim, principalmente a menopausa, né? Quando a mulher ela entra na menopausa, ela tem uma questão assim, ela não está podendo, ela não vai reproduzir mais, então essa questão hormonal já deixa ela mais fragilizada, mais sensível, né? Então, assim, esse fator, ele mexe muito e pode colaborar muito nesse sentido. A menopausa. Sim, sem dúvida.
Porque é onde a mulher ela vai deixar de reproduzir, né? Então, assim, até então tudo é tranquilo. Mas no momento que isso acontece, né? Então, assim, vem aquela coisa, o sentimento que ela tem por ela, né? É como ela se vê envelhecendo, né? Não necessariamente. É um momento que marca o envelhecimento. É um momento que a mulher começa, nesse momento ela pode perceber, ela pode sentir isso, que ela está envelhecendo, né? E aí, assim, não posso mais reproduzir, meu filho está indo embora, né? Mas, assim, então, ela está mais fragilizada. Então, neste momento, tudo que acontece... Se juntar tudo, então... tem uma intensidade maior. Né? Então, nós recebemos uma pergunta da Patrícia. Como os filhos podem contribuir para que essa síndrome não seja tão agressiva? Então, Patrícia, os filhos podem contribuir dando sempre atenção que esse pai, né, precisa. Eu acho que a atenção para pai e mãe, ela nunca é limitada, vamos dizer assim. E eu acho que quando você tem esse envolvimento na casa, com a família, né, o pai também se sente acolhido, ele sabe que esse filho ele não está indo embora para sempre, ele está seguindo a vida dele. Então, como fazer? É dar esse atendimento, esse acolhimento, né, tá sempre a posto, sempre atento a esse pai e essa mãe, né, é contribuindo nesse sentido. E ficar, talvez, assim, mais perceptivo, porque eles vão ficar mais carentes, os pais. Ficam, né? A idade vai chegando, fica, né? Então, assim, é estar nesse envolvimento, é mostrar para eles que esse carinho, esse envolvimento que eu tenho com este pai e com esta mãe, isso não mudou. Isso permanece. Eu só vou seguir uma outra vida, né? Eu só vou seguir a minha vida, mas o sentimento que tem ali familiar, ele vai permanecer. E assim, uma atenção maior nesse momento inicial é importante. Sim, sem dúvida. E existe também a possibilidade do filho achar que aquilo que ele está vendo de reação dos pais possa ser uma chantagem? Pode. É o que eu falo, esse filho, se ele vê dessa forma, ele já via essa distância dentro de casa, né? Você não fica distante de um pai, de uma mãe, de um dia para a noite, né? Então, provavelmente esse filho já era distante, então quando ele vê essa situação, ele entende da maneira que é uma chantagem, que isso... E ele não dá a importância devida. Então, pode acontecer? Pode. Mas esse filho já era, provavelmente, ausente, né, na relação aí desses pais. Um fator que pode também complicar um pouquinho a situação o relacionamento que existe, assim, se é filho único, se tiver mais filhos, fica um filho em casa pro final. Veja bem, então assim, o que acontece, né? Ela não vai deixar de ter a síndrome, entendeu? De passar por essa síndrome. Óbvio, tem os outros, nessa hora, os que estão em casa é que vão fazer esse papel, né? De estar acolhendo, de estar mostrando que existem outras questões na casa, existem outras atividades que ela pode estar procurando. Então, assim, o último que sai, né? Mas, assim, aqueles que fica mais difícil para ele? É tudo muito relativo, né? Mas vai muito desse comprometimento que você tem familiar, né? Quando você tem um envolvimento familiar bom, né? Então você tende a fazer a coisa ser melhor, menos doída, né? Menos sofrida, e tudo vai dessa participação. Eu acho que quando você mostra para esse pai que ele vai continuar participando da sua vida e você da dele, então eu acho que isso tranquiliza as partes. Né? E os pais, então, para darem a volta por cima, depois de uma saída dos filhos, eles deveriam se programar para ter outras atividades? Na verdade é isso, né? E o que vai acontecer? Quando os filhos saem de casa, o barulho da casa acaba, né? Vai ficar o silêncio. Nesse silêncio, o que muito acontece é que esse casal vai se perceber. Ele, durante anos, ele viveu em função daqueles filhos e ele não se ouviu mais. Então, assim, aquilo que te incomodava, provavelmente vai acentuar, e aí é um momento de eu restabelecer essa minha relação, né? Da gente buscar essa relação, da gente construir essa relação. É uma renovação, do casamento, da união? Isso. E que às vezes também... Porque você vai passar a ter o quê? Uma escuta melhor, né? Porque aí só tem vocês dois. Só tem os dois. Então aí você vai ter que ter essa escuta, né? Então é buscar aí nesse casamento, né? Tá se reestruturando muitas das vezes, porque se isso não acontece, muitas das vezes o casal acaba se separando. E é um momento em que podem surgir conflitos que fazem parte da vida. Conflitos fazem parte da vida. Nós sempre vamos estar diante de algum conflito.
dizer que assim, olha, na vida das pessoas não vão ter conflito, isso é uma mentira, né? Mas eu tenho que aprender a lidar e entender que é o conflito, né, que vai fazer com que eu cresça, com que eu amadureça, né? E isso independe de idade. E as pessoas, elas percebem que estão passando por esse momento, ou elas assim, elas percebem que há um sofrimento? Percebem, né? Talvez elas não dão assim, elas não têm noção da intensidade que está, né? Mas assim, talvez não no primeiro momento, né? Mas depois elas vão identificando, né? Algumas você vai pontuando, que nem na terceira idade. Hoje eu tenho um grupo lá de senhoras que elas são fantásticas, né? Então eram senhoras que elas foram criadas para que elas fossem servissem os seus maridos, os seus filhos e ficassem somente na casa delas. Quando esses filhos começam a sair de casa, né, e tudo mais, elas começam a ter esse desespero, porque eu faço o quê agora, né? Então, essas pessoas que procuraram um atendimento na terceira idade, hoje a gente tem pessoas lá que são, né, nota 10. Elas dizem, eu continuo sendo mãe, eu continuo amando loucamente os meus filhos, mas eu também continuo amando a minha vida, que foi onde ela foi buscar, né, outras alternativas de afazeres para elas. Então, elas têm lá milhões, elas fazem a natação, elas fazem a ginástica, elas têm aula de espanhol, elas vão para terapia. Então, assim, elas não deixaram de ter o seu papel, né, mas de uma forma mais... A síndrome pode ocorrer com os homens, mas em menor... Na maioria é nas mulheres. Os homens, geralmente, eles saem para trabalhar, né? Assim, o pai, geralmente, ele sai para trabalhar. Então, ele fica mais fora, ele tem um contato maior lá fora, né? Quem fica naquela vida só da casa, geralmente é a mãe. Mas pode acontecer, sim. A gente tá próximo do Dia das Mães, né? Que é no próximo domingo. E também, assim, eu sei que foge um pouquinho do tema, mas também tem aqueles filhos que perderam as mães nesse momento, né? Ou as mães que teve aquela perda do filho próximo dessa data. Como lidar com isso? Então, perdas sempre vão ser, elas vão estar associadas à dor, né? Eu vou ter que aprender, de alguma maneira, a lidar com essa perda, né? É o que a gente ouve nos relatos. Você perder um filho é você perder um pedaço de você, né? Então você nunca vai deixar de estar lembrando desse filho, de sentir. O luto, ele acontece, né? Então você tem que vivenciar esse luto, senão você não se desvencilha, você não consegue seguir, né? Então, na alternativa assim, é sempre buscar algo para você. A tua vida tem que dar continuidade, né? No seu momento, a sua vida tem que dar continuidade. Se você percebe que essa continuidade eu não consigo dar, eu não estou dando conta desse sofrimento, então é hora de você buscar uma ajuda. Né? Então, assim, não tentar passar isso sozinho. Né? Então, é buscar uma ajuda, é enfrentar isso de uma outra maneira. E os amigos e familiares, nesse momento... Sempre é importante você ter as pessoas na sua volta que te gostem, né? Que te fazem a companhia, que te trazem aí algumas novidades, que estão sempre completando o seu dia. Então, é sempre bom. Né? Amigos bons é sempre muito bom. A família está na volta, é sempre muito bom. Passar por esse processo, essa dor... Não tem como evitar. Não tem. A dor não tem como evitar, mas eu tenho como lidar com ela. Eu não preciso que ela seja tão intensa a ponto de eu não conseguir dar continuidade. Então, a dor nós vamos passar, sim. Né? Se a gente perde um pai, uma mãe, ou se essa mãe perde um filho, né? A dor, ela é inevitável. Agora, é como eu vou lidar com ela. Assim, era importante talvez as pessoas saberem que ao acontecer, vai acontecer, mas que é um momento que pode ser superado com ajuda. Ele vai ser superado. Com ajuda profissional, de amigos. E assim, não adianta só o profissional. Você também tem que estar disposto, né, a passar por esse processo. Saber identificar que está acontecendo. Identificar que vai acontecer, mas que eu posso lidar com isso de uma outra maneira e melhorar, né, passar por ele de uma forma melhor. E, enfim, sofrimento é inevitável. É inevitável, né? Agora, as pessoas que estão assistindo, né, elas vão ter que, enfim, enfrentar, né? Nós acabamos de receber, até chegou aqui uma pergunta agora, a Amanda Torres, e ela diz assim: é nessa época do ninho vazio que os casais se separam?
Existe um período real, então, com a falta dos filhos? Um perigo real para que esses filhos vão fazer? É preciso reacender a chama do namoro? Então, Amanda, foi o que eu acabei de falar. Né? Então, acontece sim, quando os filhos saem, aí eu vou dar atenção para aquilo, né, para a sua vida e você para mim. Então, aquilo que me incomoda em você vai ficar mais intenso, porque eu não tenho outras coisas para prestar atenção. Não dá para disfarçar. Não dá. Então, agora é eu e você, né? Então, nessa hora, o que é importante? A gente poder ter essa escuta, né, e poder rever esse nosso, né, essa nossa relação e fazer dela algo melhor. É o momento de discutir a relação, É o momento de discutir a relação, né? Se eu entro nessa discórdia assim, que eu não suporto mais nada seu, nem você meu, então o casamento corre o risco, né? Mas é um momento onde você pode estar... Se não se derem uma oportunidade. Sim, ajustar, né? Todas essas áreas que você passa anos sem dar atenção para o seu parceiro, porque a sua atenção é voltada só para os filhos. Essa é uma época em que o CVV recebe muitas ligações, há um aumento, né? Você teria, enfim, não sei na sua atividade também, se há uma intensidade maior, deixar um recado final para as pessoas que estão assistindo, como lidar com isso? Eu vejo assim, olha, todos nós vamos ter que uma hora estar se desvencilhando de algum ponto da família, né? Então, é buscar esse tipo de ajuda, é buscar uma atividade. Hoje, aqui em São Caetano, nós temos aí várias coisas que você pode estar fazendo, né? Os centros de terceira idade, eles te acolhem muito, eles têm muita atividade, então não é possível o dia inteiro. Então, é buscar alguma coisa nesse sentido, né? Buscar novos amigos, novas atividades, é isso que vai fazer com que você saia desse ninho aí, né? E se dê oportunidade, mas você precisa se permitir, se dar a oportunidade de começar aí uma nova etapa da sua vida. Da vida. Tá certo, eu agradeço a participação. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você é nosso convidado para estar conosco nos próximos. Estaremos sempre abordando um tema relevante para o nosso autoconhecimento e não esqueça de nos mandar a sua sugestão para abordarmos outros temas através do WhatsApp pelo 11 94564 7884. Caso você queira conhecer melhor o CVV ou se quiser conversar conosco para procurar ajuda ou para ser voluntário, é só acessar a nossa página na internet cvv.org.br. Lá você poderá encontrar atendimento também por chat, Skype e e-mail, além dos nossos 72 endereços espalhados pelo Brasil que oferecem atendimento pessoal e gratuito, atendimento emocional. Você poderá também entrar em contato pelo telefone 141 para esse apoio emocional gratuito. Lembrando que o serviço é gratuito, mas a ligação tem o custo de uma chamada local. Convidamos você também a curtir a nossa página no Facebook, que é o CVV 141, e o nosso blog. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui pela TV São Caetano, Vivendo Plenamente.